Alô, vocês! Como é que vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast de Você Lírico e Eu Poético, episódio 25. Eu sou Nidjon Silva, @Nidjon Silva no Instagram, NIDJON, Nidjon, @NIDJON, Nidjon Silva, @Nidjon Silva. Nesse episódio eu vou conversar com Eunice Bibliana, ela que é amante de livros e arte, ela que é professora de letras língua portuguesa, ela que é versada em correção textual, e ela também escreve poemas, alguns textos poéticos. E ela trabalha academicamente com textos em prosa. Então a gente vai conversar depois desse barulho dessa vinheta. Você lírico e eu poético. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. E também muito obrigado por aceitar esse convite de participar desse podcast. Quem agradece sou eu. Eu fico muito lisonjeada de ter sido lembrada, né? Eu acho que esse seu posicionamento, essa sua iniciativa de trabalhar com literatura, viu, Nidjon? Porque, como você sabe, eu sou muito suspeita para falar, né, de literatura. Verdade, por isso que você hoje está aqui. Como eu sei que você respira literatura, quem conhece pelo menos o teu perfil no Instagram vai ver que você tem uma foto cercada de livros. Então, você não está aqui por acaso. A gente vai discutir aquilo que você mais gosta, que é literatura. Livro. Livro. Então, antes de a gente dar início ao nosso bate-papo, quem conhece esse projeto, esse podcast, desde o início, eu comecei esse podcast conversando sozinho comigo mesmo, mas essa temporada nova eu achei que dialogar com mais pessoas dentro desse universo da literatura seria melhor para quem está ouvindo. Então eu comecei a convidar professores de língua portuguesa, escritores e poetas. Então cada episódio vai ter uma pessoa que gosta muito de literatura, assim como você. Eu queria que você se apresente para o pessoal que está ouvindo esse podcast. Sim, pois não. Eu me chamo Eunice Bibliana, nome incomum, eu sei. Mas eu sou mais conhecida por Nicinha. Vocês vão me encontrar nas redes sociais como Nicinha Bibliana. Fiz o curso, assim, como o Joquitan, né, do último episódio, que eu assisti. Fui colega de Nice, né? Sou profissional na área de letras e entendo muito de literatura, principalmente literatura popular. Você, como falou que adora literatura, eu queria que você falasse o que você trabalhou na sua graduação. Olha, eu entrei na graduação de letras porque desde pequenininha eu tenho uma paixão muito grande por leitura, desde pequenininha. Aí eu era apaixonada por literatura nacional, sim, mas eu só conhecia os canônicos, Machado de Assis, José de Alencar, que são incríveis. Gostava muito de literatura estrangeira também, só que Conceição, Dona Conceição, ela nem gosta muito dessas redes sociais, mas eu vou falar aqui o nome dela, ela me inspirou na literatura popular, que é a literatura do nosso lugar, da nossa região, é local, sabe? E apresentando vários teóricos, um que eu gostei bastante também, que ajudou para entender um pouco sobre literatura local, foi Antônio Cândido, mesmo que o trabalho dele não seja voltado para isso aí, é mais sociólogo, é uma sociologia e literatura que ele trabalhava. E Machado... e Câmara Cascudo.
E Câmara Cascudo, ele me apresentou muito sobre a questão da cultura, a literatura e a ligação à cultura. Porque cultura é a gente é cultura, e literatura também é a gente. Verdade. Com a literatura popular, eu vi que ela era um fator indispensável para a constituição de uma cultura literária local. E assim, nacional. E a gente precisa dar importância, vez e voz aos nossos escritores locais, sabe? E a gente vê cada pérola bonita da nossa região. Verdade. Como você falou, a gente tem que dar voz aos escritores locais. Nessa temporada desse podcast, quem for acompanhar vai ouvir um bate-papo de vários escritores de vários locais desse Brasil. Ontem mesmo eu estava num bate-papo maravilhoso de um escritor que era mineiro. Então, aí eu também... Então, cada episódio vai ter gente de cada cantinho desse Brasil que às vezes a gente nem conhece, mas tem um autor, um escritor brasileiro vivo que a gente não conhece a obra, né? Que a gente, infelizmente, na cultura da literatura, a gente às vezes só conhece um autor depois de 100 anos, né? Depois que o autor não está vivo. Olha, a nossa literatura é muito rica, é muito bonita. O complicado, realmente, também é a questão de a gente ter acesso a essa literatura. Primeiramente, esses atuais, os contemporâneos, eles não têm tanta visibilidade, isso é fato. E questão também do acesso financeiro mesmo a esses livros é bem complicado. A gente vê a diferença de você comprar um livro potiguar, assim, R$40 um livro, para lá de 40. E você tem acesso a obras internacionais muito mais baratas, metade do preço, 20, R$15 você consegue um livro de obra internacional. Aí você vai ver, vai dar preferência, muita gente vai dar preferência pelo que é mais fácil acesso financeiro. É complicado a gente chegar no patamar em que essa literatura seja aberta ao público, seja com mais facilidade, é complicado, porque também é complicado você viver disso hoje em dia, viver da literatura também é complicado. Mas, assim, eu prezo muito a questão da gente dar valor e conhecer a nossa literatura. E é de literatura de locais, assim, de cada cantinho, lá de Minas Gerais, ali do sul, norte, centro. Isso aí é que faz, como eu posso dizer, a construção da nossa literatura nacional em si, sabe? E é isso que é bonito. Eu foco aqui no nosso Potiguar, porque só aqui no nosso Potiguar tem muita coisa bonita sim. Eu também eu acredito nessa literatura potiguar. Tanto que eu ainda estou tentando contato, ver se eu consigo conversar com alguns escritores potiguares. Mas Eu posso ajudar você com isso, se você quiser. Eu conheço alguns escritores. Aqui na minha terrinha mesmo, aqui no meu Boi Selado, que eu sou nomezinho diferente também, aqui eu conheço 2 escritores bons, cordelistas, que são irmãos, e poderiam muito bem estar participando com você. Pronto, depois você me passa os contatos e a gente bate um papo nesse podcast. Esse podcast está ficando cada vez melhor e eu acredito que essa movimentação vai fomentar a leitura, né, tanto da literatura potiguar como a literatura nacional também. Exatamente. Eu acredito sim nesse tipo de divulgação, porque eu chamo de divulgação. Falar de literatura é maravilhoso, mas o espaço que a gente tem na internet também é muito grande e a gente pode utilizar esse espaço para divulgar nossos autores. E isso é muito bom. Verdade. Você falou a dificuldade de um escritor sobreviver e viver da literatura da sua obra. Eu estou tentando fazer isso. Eu sou mais um maluco igual a brasileiro que está tentando viver disso, mas ainda está indo aí, né? Fazendo os nossos trabalhos. Tentando, né, que a gente vai para frente. Eu conheço eu adoro. Conceição também é fã, viu, de você? É o que ela fala. Eu gosto muito da sua escrita, Nietzsche. E foi a partir de você, vendo os seus escritos, que comecei a me inspirar e comecei a escrever alguns versos. Não é lá essas coisas, mas
É alguma coisa. Ah, você está escrevendo, então você vai ter que ler algum. Eu sou acanhada para isso. Mas se você quiser, conversa aqui para o final. Se Daqui bem que minha especialidade realmente é conta, é pró, mas estou começando a me aventurar nos versos. Eu queria escrever conto, porque minha especialidade é poesia. Eu estou me arriscando romance agora, depois de 3 décadas de vida. Porque poesia eu comecei com o quê? 12 anos. Então a experiência é maior. Ou seja, as obras de poesia que eu tenho disponível hoje não é nem metade do que eu escrevi. Porque ao longo dos anos eu perdi, eu quebrei, eu dei de presente. Eu dava poesia de presente, sabe? Eu escrevi, dava. Ou seja, uma obra que alguém ficou, eu não tenho. E é um presente maravilhoso. É um presente maravilhoso essa questão de receber poesia. Eu ficaria lisonjeada com a poesia. Para mim, é incrível. Eu já, na verdade, até tive já. Uma professora minha também, ela me dedicou a poesia. Nádia, ela escreve bem, sabia? Eu ouvi falar. Agora eu não Ela escreve muito consegui. bem. Eu acho que eu sou que nem Nádia. A gente tem esse escrever verso, mas na hora de trabalhar academicamente, a gente foi para a linguística. Não é isso? Realmente percebendo isso, é verdade. Mas a paixão de Nádia é minha literatura. Ela é da linguística, mas aqui é acolá. Se bem que Jacan também foi nessa linha. Ele gosta de literatura, mas na hora da monografia foi para a linguística. A gente é meio Senhor doido. Joctán. Mas Senhor Joctán, ele sempre foi linguística mesmo, de certa forma. Ele sempre estava ali puxado para a linguística. Ele gosta da literatura, ele também se apaixona por literatura, porque literatura é incrível. Não tem como você não conhecer literatura e passar a gostar dela. Porque ela faz parte da gente, sabe? Não tem como você viver sem literatura. Até aqueles que não leem. Interessantemente, aqueles que não leem também têm literatura com eles. Porque, bom, com certeza assistir filmes, assistem. Séries, seriados, novelas. Alguém já assistiu aqui, com certeza amam. E isso é uma forma de arte que advém de o quê? Primeiramente do escrito, primeiramente do literário. Música também. Música, e música tá aí para mostrar muita coisa. Falei mais da parte da prosa, porque é a minha especialidade, mas a música, poeticamente falando, é inspiradora. Eu queria que você comentasse sobre a prosa que você produz aí, os contos. Atualmente eu não estou escrevendo, eu trabalho mais com a prosa, porque eu trabalhei na faculdade em si, que eu ainda pretendo continuar trabalhando num possível mestrado, contos populares. E que contos são esses? Não são aqueles contos que uma pessoa parou, vou escrever um conto aqui criar. Não, é aqueles contos passados de geração em geração. Família a família. Aqueles contos que você sentava na calçada na época que faltou energia, acho que com certeza todo mundo já passou por isso. Aí sentou a galera ali, família, pai, avô, tio, gato, papagaio, tudo. Aí começam a contar histórias de antigamente. E vem aquelas histórias de Trancoso, Pedro Malazarte, e umas que você acredita que só sua família sabe, ou que só você ouviu. E eu passei um tempo fazendo essa pesquisa e juntando esses contos, transcrevendo, fazendo a arte da transcrição. E tem um compiladozinho, e na minha monografia eu trabalhei com 3 deles, fazendo comparação com contos encontrados em Portugal. Porque depois de ter feito o apanhado, bonitinho, eu fui pesquisar a existência desses contos em outros lugares. Porque eu acreditava piamente que era original daqui. Só que eu vi que Câmara Cascudo já tinha feito uma recolha desses contos há mais de 70 anos atrás. Eu fiz incrível. Claro que tem as suas diferenças, aqui e acolá mudaram os nomes dos personagens, mas a essência é a mesma. Aí, nisso, eu fui lendo as notas de rodapé, né, dos contos de Cascudo, e Cascudo diz que esses contos já tinham sido, como eu posso dizer, transcritos por Coelho, de Portugal, mais 70 anos antes. Mais de 100 anos de literatura
oral, mais de 100 anos de literatura oral, e veio parar aqui na nossa calçada. Isso é incrível, essa literatura oral popular. Então, é uma literatura oral popular portuguesa que está emaranhado na cultura oral potiguar, né? Isso Potiguar, exatamente. E se a gente for pesquisar mais a fundo, você vai encontrar, porque é impossível você encontrar a raiz desses contos orais. E são esses contos orais que dá, como eu posso dizer, pano para manga para vários escritores que temos por aí. Sabe, esses escritores canônicos que a gente encontra, eles têm um pouquinho da sua ideia base dessas oralidades. Ah, não acha que é só... Tem, sim, os criadores que criam do nada, né? Mas tem aqueles que, pela família, pelas oralidades que escuta, tudo, ele vai criando sua narrativa e é como aquele negócio, nada se cria, tudo se copia. verdade. Não tem como escritor, eu falo por experiência própria, a gente acha que aquela ideia saiu do nada da nossa cabeça, mas se for olhar a fundo, a gente, no subconsciente, a gente ouviu várias outras histórias que no processo criativo a gente juntou tudo nas nossas ideias e montou uma nova história com outra roupagem. Não que saiu, brotou do nada. A gente já tem um histórico de ouvir e ler outras histórias. Não é isso? Exatamente, mas isso também é autenticidade. Não é pensar que isso é copiar, não. Eu falei essa frase porque ela é comum e é conhecida, né? Mas é autêntico porque a literatura nos cria, nos constrói, sabe? Você como escritor, criou aquilo, você acha que aquilo é natural, que você é o primeiro a escrever ou falar sobre aquilo, mas é a sua construção como pessoa, como ser, como sociedade, participante, né, da sociedade, que fez você pensar aquilo e escrever aquilo, seus sentimentos, e aquilo é genuíno, sabe? Aquilo é autêntico seu. É teu aquilo. Só que também é da sociedade, também é de outras pessoas, sabe? São sentimentos compartilhados. Tem a minha marca digital. Exatamente. Dentro da minha marca digital, eu tenho marcas em mim que vêm da sociedade. Né? Exatamente. É como... Agora me fez lembrar... Ah, meu filho, falar literatura eu vou longe. Agora me fez lembrar da diferença entre você ler um livro clássico, escrito há mais de 1.500 anos atrás, e você ler um livro escrito hoje, só que como se fosse de época. Livro de época contemporânea, que é chamado. A gente vai ver a grande diferença, porque a gente tem uma visão de como era a época daquele pessoal, né? Tem uma visão, pode fazer estudo, pesquisar a fundo, mas quando você for escrever e você ler um e comparar com o outro, você vai ver grandes diferenças. Porque diferente é você viver aquilo, você ser construído com aquilo, e outra diferença maior é você só estudar, ter uma percepção daquilo, mas você não viveu. Por isso que chama de contexto. Você escrever no seu contexto histórico, porque você está vivendo aquilo. E pode espelhar, sim, muitas outras vivências daquela época, de muitas outras pessoas. Por isso que a literatura, hoje em dia, mas demorou muito a ser considerada, hoje em dia é considerada como fonte de estudo histórico. Porque você consegue sim, espelhar e ver como é que era a vida e a vivência daquelas pessoas, os sentimentos delas, tanto sentimento pessoal como político, social, tudo isso aí. Então, isso é uma fonte histórica. Agora, depois de você pegar um livro de hoje em dia, escrito pensando como era antigamente, isso aí não vai ser uma fonte histórica, talvez seja uma fonte histórica para pessoas do futuro que lê a nossa obra. Aí sim vai ser uma fonte histórica. A percepção dessa pessoa era tal, daquela tal época. É tipo isso. Quando alguém fala sobre percepção e do que a pessoa pensava, né, em um texto, eu sempre penso nos textos bíblicos, que muitas pessoas leem e não entendem porque, quando vai ler, pensa com a mentalidade agora, né?
em vez de entender o contexto e a mentalidade daquelas pessoas que escreveram naquela época, 2000 anos atrás, né? Os livros bíblicos. Exatamente. Aí quando você pega os 4 evangelhos, né? Lucas, Mateus, aí é uma a narração descritiva de cada um em relação a Cristo. Aí você for ler os 4, você diz, não, aqui tem contradição. Não, não tem contradição. Tem um olhar e a percepção de um diferente do outro. Está entendendo? Então, a diferença é essa. Então, a literatura pode ser secular ou religiosa, tanto secular ou religiosa, ela tem essa questão de percepção da realidade do momento que foi escrito, né? A literatura é basicamente filha do teu próprio tempo, não é assim? Exatamente. Você que está ouvindo esse bate-papo maravilhoso, desculpe interromper no meio, mas eu vim aqui para falar para vocês, e quem quer ajudar a manter esse podcast, tem 2 formas que você pode ajudar esse produtor aqui que vos fala. Uma é você comprando o meu livro, Meu Despertador Não Tira Minha Dor, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Ou a outra forma é no Apoia-se, que você pode encontrar no link no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link do Apoia-se. E outra forma que vocês podem ajudar o podcast é você seguindo esse podcast no Spotify, se inscrevendo no YouTube e compartilhando para o seu amigo que também gosta de bate-papo, que também gosta de literatura, de livros e esse universo literário. Então a gente vai voltar pro bate-papo agora. E a literatura, ela também constrói ao longo do tempo, como a literatura oral vai mostrando, né? Vai sendo passada, modificada. Grande diferença que eu encontrei entre os 3 contos, porque eu peguei, né? O coletado por Adolfo Coelho, há 170 anos atrás, o coletado por Câmara Cascudo e o que eu coletei. A marca de registro contextual é muito interessante, sabe? A gente vê pelos nomes dos personagens que mudaram, sabe? A gente vê pela forma que eles se reportavam um ao outro, a forma de fala, sabe? Eu acho isso incrível. É a mesma história, é o mesmo teor, a mesma narrativa, finaliza do mesmo jeito, só que a forma que vai chegar até esse ponto, que é incrível, que mostra a diferença e que mostra a marca da sociedade da época em que foi coletado, tá entendendo? Uhum. É isso que eu acho incrível. É maravilhoso. E a diferença de nomes de personagens, acredito que se dá o nome em relação ao que faz sentido para aquelas pessoas, né? Um nome, Exatamente. talvez, numa história para os portugueses faz mais sentido um nome, e para um nordestino norte-rio-grandense, outro nome é que faz mais sentido, não é isso? Exatamente. É mais contextual também, realmente, porque os nomes variam muito de local para local, todo mundo sabe disso. Tem muito nome diferente aí, mesmo de Portugal para o Brasil, que seja a mesma língua, só que a gente vê grande diferença. Então, até os nomes escolhidos lá é diferente dos nomes escolhidos aqui, e isso implica muito na literatura também. E falar em nome, eu tenho 2 livros de poesia no Wattpad, e quando eu vejo
alguns outros livros no Wattpad, eu vejo muita gente brasileira escrevendo uma história com nomes gringos. Às vezes não faz sentido. Não entra na minha cabeça você fazer uma história brasileira e os nomes dos personagens serem gringos, tá entendendo? Não faz sentido, realmente. Um John, Brad. Quando eu vejo isso, eu paro a leitura na hora, porque não faz sentido. É tanto que, às vezes, o personagem principal do meu livro é Davi. Só que eu escrevi ele Davi com D mudo no final, porque eu já conheci brasileiro chamado Davi com essa escrita. Então faz sentido para mim. Então tem gente que pergunta se o nome é David ou Davi. Eu disse, aí eu sempre falo, ele é o quê? Brasileiro. Davi. Se o leitor sozinho em casa quer ler David na hora que ele está lendo, o leitor também pode levar a literatura, a história para outro lugar. Se chama de apropriação. Quando passa a ser do leitor, já não é mais do escritor. O leitor vai fazer sua própria interpretação e a internalização dele é diferente de outras, sim. Nunca um leitor, e um primeiro leitor e um segundo leitor vai ter a mesma internalização. Por mais que seja parecida, não vai ter a mesma. Então, para de ser sua. A escrita é tua, mas a obra para de ser sua quando está para o mundo, entendeu? Entendi. E falar nisso, Jockman já leu meu livro inteiro porque ele fez a revisão. E quando ele fez a revisão, o último capítulo, a última cena de tudo, ele chegou para mim perguntando para me explicar o que tinha acontecido no final. Eu disse, eu não vou explicar. Eu quero que os leitores debatam e decidam o que é o final. Eu, como escritor, eu sei o que aconteceu, mas eu não quero dizer, eu quero que os leitores leiam, interpretem. Quem chegar próximo, eu vou sorrir, aplaudir, mas eu não vou. Mas, tipo assim, você tem esse direito de não dizer, mas também eu já vi escritores irritados com uma interpretação diferente do que ele queria dizer, sabe? E eu acho isso incrível, porque uma escrita pode ter, sim, várias interpretações e são válidas, sabe? Talvez o seu fim, eu ainda não li esse livro, eu tenho que criar vergonha na cara e ler. Talvez o seu fim possa ter uma poliinterpretação, sabe? Agora, a curiosidade do leitor para saber qual foi a intenção do escritor, aí que fica, tá? Tem essa curiosidade. A intenção, eu posso até dizer a intenção, mas a interpretação fica com o leitor, né? Eu acho demais quem deixa o final aberto e sempre vai ter discussão. Se Dom Casmurro tivesse o autor da obra tivesse explicado quem traiu quem, não tinha essa discussão até hoje. Exatamente. Machado foi gênio nesse livro, foi gênio. Aquela página no Instagram, Literatura Potiguar, era você que apresentava? Não, era Patrícia. Tentei ajudar, eu tento ajudar, sim, mas quem tá com ela, acho que até agora, é Patrícia. Quem tá alimentando ela é Patrícia. Porque Patrícia, ela é da literatura popular também, só que ela é poética, poesia. Eu sou da prosa. Mas, assim, eu sou louca por verso, por poesia, sabe? Porque, assim, a gente trabalhou juntas desde o início e Conceição foi nossa orientadora. Aí Patrícia queria trabalhar com cordel, essas coisas, aí pronto. Se eu pegasse pro lado de poesia, nosso trabalho ia ficar muito parecido. E, por uma ironia do destino, a prosa veio à minha porta, literalmente à minha porta. Minha tia estava fazendo um trabalho para a filhinha dela, procurando esses contos antigos, esses contos falados em calçada. E ela ia fazer escrever esse conto para apresentar para a professora da filha, como ela sabia desses contos. E eu escutei isso aí, eu fiquei,
cara, isso é muito massa, isso é muito interessante. E eu escutei ela contando esses contos, eu nunca vi isso escrito em canto nenhum. Aí levei a ideia para Conceição apoiou demais, e ficou eu com a prosa, e Patrícia continuou com o som dela, que era o cordel, que era a poesia da literatura oral. Conceição é maravilhosa. Demais, demais. Eu não fiz monografia especificamente para a literatura, porque eu só queria que a orientadora fosse ela. Se não fosse ela, eu também não queria fazer nada na literatura. Por isso que eu fui para a linguística, que também é uma área que eu gosto muito. Eu não fui por acaso, né? Porque eu... Tá entendendo? Mas eu tenho certeza que acho que ela ia aceitar você, porque ela é fã da sua escrita. Ela ia aceitar você como orientando. Porque ela já estava com 3. Era você, Patrícia e a Aldeise. Não, essas 3 juntas já deve tirar o sono muito dela. Então... Menino, tá me dando agora, batendo uma saudade da época da faculdade. Rapaz, olha, não faz nem muito tempo, mas essa questão dessa pandemia parece que faz um século que a gente não se vê. Verdade. E a gente nem terminou do jeito que queria, né? Exatamente. Não teve, foi só tchau e bênção mesmo. Eu acho que o mais próximo de fraternização de fim que a gente teve foi o fim daquela disciplina de Gabi? Sim, de Gabi. Ai, foi lindo, aquilo ali foi emocionante. Terminamos com literatura, né? Né? Pelo menos na minha memória, a única coisa que fechou a turma foi aquela ali. Também acho que foi ali, foi aquele momento ali. Saudade. Eu queria que você comentasse sobre os livros de Anne de Green Gables. Ai, meu amor, eu tô muito grande por ele, gente. Você falar sobre ele agora, eu tô relendo o primeiro livro agora. Eu tô relendo com as meninas, que eu tenho um grupo lá das mulheres lidas, 3 amigas, né? E a gente é louca, a gente é fã por Anne. Eu conheci Anne primeiramente pelos livros, depois eu vim saber que tem aquela série lá na Netflix, que foi cancelada, infelizmente. E são... eu tô vendo até os bichinhos aqui, eles são... Deixa eu ver quantos livros são. São 5? São 6. São 6 livros. Porque o último... Eu contaria... Não, seriam... são 7 por aí. Eu sei que se você contar total, você ainda consegue chegar a 8 livros, porque tem os contos dos Blights, que finaliza com vários contos que acontece com os personagens, como eu posso dizer, coadjuvantes da história. Uhum. E eu não sou tão coadjuvantes assim, não, porque são maravilhosos. Cada livro tem um personagem incrível que você se apaixona, vira sua alma gêmea literária, fazer igual a Anne, porque tudo pra ela é alma gêmea. Verdade. E essa alma gêmea não é aquela alma gêmea romântica, romantizada, não. É aquela alma gêmea, aquela pessoa que você vê, bateu o olho, conversou a primeira vez, e você se encanta com o jeito daquela pessoa, e você se conecta de uma forma, sabe? Que é incrível. E você não precisa só ter só uma alma gêmea, você tem várias, a depender do decorrer da sua vida e da sua conexão com as pessoas. E isso ensina muito, essa questão de Anne. Lucy Maud Montgomery é a escritora. Esse mês, especificamente, a gente está fazendo maratona de leituras de obras dessa escritora, Lucy Maud Montgomery. Aí eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal a série de Anne. Tenho alguns contos e poesias e uma nova série. Comprei agora o primeiro livro da nova série dela, que é Emily de Lua Nova. Nova série para mim, né? Porque já foi escrito faz muitos anos. Tenho também uma autobiografia de Lucy Maud. Não li ainda, mas pelo que as meninas estão dizendo, ela é a cara de Anne, tipo, Lucy é Anne, sabe? Anne é uma menininha muito... Eu falei e acabei nem falando quem é Anne. Anne é uma menininha adotada por engano. Ela foi adotada por engano porque o casal que queria adotar ela, que é um casal de irmãos já idosos, o senhor já está idoso e não consegue... Está querendo ajuda para trabalhar. Uhum. E queria adotar um menino já criança o suficiente para ainda ser educado, mas já forte o suficiente para ajudar em tarefas de trabalho.
E acontece um equívoco, um intervingano. A menina que foi passar o recado, foi por recado por terceiros, acabou dizendo uma menina. E acabou vindo N. E N é uma tagarela, de primeira carteirinha, sonhadora como ninguém, vive sonhando, e esse sonho é a forma dela fugir dessa realidade crua e cruel que ela viveu até essa fase do orfanato, porque ela passou por muitas coisas. E Matthew, que é o homem lá, o que queria adotar, é um cara muito tímido, avesso a ter contato com as mulheres, com meninas, porque é muito nervoso, e acaba se encantando com Anne. É a primeira alma gêmea que aparece no livro para Anne ali, porque ele a ouve sem reclamar ou sem mandar ela se calar, e ele se encanta só nessa viagem. E daí acontece várias outras coisinhas, né, que se eu for contar vai virar um grande spoiler, e é isso. Verdade. Eu não conheço os livros na leitura ainda, mas eu já tinha pesquisado preço, mas eu não cheguei a comprar ainda não. Mas eu conheci pela série, eu não fazia a mínima ideia, eu não sei onde eu estava, que eu não sabia dessa obra, nem dessa escritora, mas eu conheci pela série e senti muito que foi cancelada. Foi muita correria, cara. Correram muito com aquele final. Eu, como já tinha terminado de ler a série na época que eu terminei de assistir, fiquei muito decepcionada, muito, porque é totalmente diferente. Inicialmente, os primeiros episódios são muito fiéis. É impressionante. Mas acaba perdendo essa fidelidade com a correria do final. Mas aquela menina ali que representa, aquela atriz ali, é Anne escritozinho, sabe? Fisicamente, o jeito de falar, é daquele jeito. Mas eu indico você fazer a leitura. Nem que você baixe os livros, como é um livro antigo, já é em domínio público, sim. Você consegue baixar e ler. Eles são incríveis. Você vai se apaixonar ainda mais por ela. Com certeza não tem como. É um livro transformador, é o que posso chamar. É um livro transformador. Mas o pior é que eu não consigo ler livro. Eu não tenho Kindle. Então eu não consigo livro no notebook ou celular, não. Porque eu tenho muita miopia e astigmatismo e meus olhos choram. Ou seja, sei como é. Chorar sem ter emoção, só pela dor no olho, não é muito bom. Não, então eu indico você encontrar, tem a livraria da Família Cristã, que eles estão vendendo e lá o preço é bom, sabe? O preço é bem razoável para você comprar. Sabe que se você for comprar da Pedra Azul, a Pedra Azul é um pouquinho cara, é uma ótima editora, uma editora maravilhosa. As minhas edições são de lá, mas a livraria da Família Cristã, que é a Princípios, ela traz as edições bonitinhas, são bonitinhas as edições, e o preço é razoável. Eu me empolguei nesse comentário de Anne e eu esqueci que eu ia perguntar a você. Sim, lembrei, não é pergunta não, é você ler algum trecho literário agora, pode ser prosa, poesia. Gente, tanta coisa, eu sou muito maluca em muita leitura. Eu tenho separado aqui de Flor Bela, uma das poesias que eu mais amo. Flor Bela é uma escritora, uma poeta, que ela não gostava de ser chamada de poetisa, poeta portuguesa. Ela reclamava de ser chamada de poetisa. Ela era poeta, assim como qualquer outro poeta. E a poesia dela é um soneto que se chama Desejos Vãos. E eu acho a coisa mais linda. É a minha favorita. Meu soneto favorito. É assim. Eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta a vastidão. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho, rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, que ri do mundo vão e até da morte. Mas o mar também chora de tristeza. As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. E o sol, altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E as pedras, essas, pisa-as toda a gente. Flor Bela espanca. Maravilhoso. É bom ouvir alguém declamar uma poesia
sem ter dislexia e problema de câmera. Na verdade, eu tenho às vezes uma bugada quando eu estou lendo poesia, principalmente a primeira vez, mas como essa aqui é a minha favorita e eu praticamente leio sempre, aí é mais fácil. Sabe se é mais fácil, é mais fluida. Entendi. É porque eu não tenho ritmo. Eu não tenho ritmo. Às vezes, se eu ler bem, é porque foi sorte. Entendeu? Uma dica boa para ler poesia é você ouvir muito aqueles declamadores, principalmente de cordel. E naquilo ali tem um ritmo, eu acho a coisa incrível, o ritmo de cordelista. Tu Mas já se eu viu for, Antônio Francisco declamando? mas se eu for tentar declamar daquela forma, eu fico sem ar e é pior. Desespero, já bate aquele desespero querendo ar, eu sei como é que é. Por isso que eu prefiro só os sonetos que são rapidinhos e sai bem mais fácil. Sim, eu queria ouvir o teu texto. E é? Tem aí? Tem sim. Eu vou procurar um melhorzinho aqui. Só um instante. Pronto. Tem algum de 10 páginas? Né? Não, é pequenininho. Eu gosto de escrever pequeno. Esse eu escrevi nessa época pandêmica, né? Com um espírito um pouquinho esperançoso, mesmo tempo aflito, mas é isso. Vamos lá. Ele se chama Verso do Avesso. Verso do avesso, que avessa a alma, a despe e a calma. Verso do avesso, que não escreve, apaga aquilo que estraga. Verso do avesso, que apaga do peito, escreve numa página. Verso do avesso, que transfere a dor para uma folha incolor. Mas seja o que for, só não avesse o amor, que de nada foi dito, e deixe escrito para um coração aflito que o mundo tem cor, e é que através do amor, que se colora em color de uma página em branco, então a verso do avesso, em um verso travesso, o sentimento manco. Só mantenha o que for, o que seja indolor, verso do avesso. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Então não vou bater palma aqui, porque vai estourar o som. Eu acho que eu ando falando muito alto também, deve estar estourando o som aí também. Nunca falei baixo. Não, mas tá bom. Na hora da edição eu trato o áudio, fica bom para ouvir. Então pronto. Não falei assim, cru, assim, na gravação. Tem um tratozinho no áudio. Para ver se alguém escuta a minha voz. Se não tratar o áudio, ninguém escuta a minha voz. Não. Queria saber fazer essas coisas, mas eu não sou adepta dessas coisas. Tento, arranho, mas não faço bem, não. Sim, mas você com um texto maravilhoso desse, eu não sei porque está engavetado. Era para você fazer, no mínimo, uma conta no Wattpad para as pessoas lerem. É porque, assim, eu ainda sou acanhada com minhas poesias. Muitas delas são, tipo, muito íntima, muito pessoal, tá entendendo? Esse aqui, realmente, eu acho necessário, eu acho legal mostrar às pessoas, porque, realmente, ela fala um pouquinho de como é escrever e como é ler poesia, como é o verso, como é que é esse sentimento de você transferir um sentimento para uma página, para uma folha, e é como a pessoa recebe aquele sentimento e tal, entendeu? Mas tem uns aqui que podem trazer sentimentos negativos quando é aquela época que você está na bad. Todo mundo tem aquela época da bad, a época de fazer uma coisa mais, entendeu? Mas eu sei como é, porque a maioria das minhas poesias é na bad. Mas eu acho incrível essas poesias. E eu ainda tenho um pouquinho de vergonha aqui, não vou mentir, aqui é lá, deixa minhas escritas assim. Eu fiz um projeto uma vez, mandei para ele, sobre procrastinar, lembra? É a cara dele. Eita, ele vai dar bravo comigo aqui falando os podres dele. Tem que falar mesmo. Gostar de uma procrastinação. Sim, mas você pode postar aos poucos, você vai... Postou um, por exemplo, você fez a conta no Wattpad, posta um. Quando tiver coragem, posta outro. Quando você nem perceber, tá lá a sua obra lá, e o pessoal tá lendo.
Vou pensar na possibilidade ainda, mas por enquanto eu sou pesquisadora da área, sou apaixonada pela área, mas ainda não sou escritora na área. Vamos devagar com Dor, com Santa de Barro. Eu mesmo não sabia que você escrevia, não sabia. Eu não me chamo escritora não, mas eu arranho aqui e acolá. Mas nos versos, eu também não me achava escritor até ano passado. Quando eu tomei coragem, não, eu vou atrás de publicar aqui, agora eu vou ter... eu tenho coragem de me colocar como escritor. Hoje eu tenho coragem de dizer que sou escritor. Se você olhar no meu Instagram, tem lá embaixo meu nome, escritor, mas até início de 2020, eu não me achava. E eu parabenizo essa coragem, essa, como é que se diz, autonomia, essa posicionamento. Porque, assim, tem muita gente realmente como eu que escreve, eu conheço aqui muitas pessoas também, eu já vi muitas escritas lindos, 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 só que é escondido, sabe? Muita gente não vai ver, não vai ter oportunidade de conhecer aquilo. Mas um dia eu crio coragem, um dia eu crio. Assim como tu criou, tenho certeza que demorou muito para tu ter esse posicionamento. Mas um dia eu crio. É porque a gente acha que a gente escreveu uma bobagem, um texto bobo, burro, a gente se sente qualquer coisa, menos escritor. Tá? Exatamente. E poeta eu não me acho que sou poeta, eu não consigo ainda dizer que eu sou poeta. Cara, tu é um poeta incrível. Eu conheço mais a tua poesia do que a tua prosa, e a tua poesia é massa. Primeiro, eu me considero como escritor de poesia. Porque poeta, eu não consigo declamar bem em público como... Agora esqueci o nome do poeta lá, não é? Mas tem a diferença da literatura oral para a escrita. Tu tá na literatura escrita. Tu é um poeta, tu não é um cordelista. Cordelista, sim, que eles são mais de oralidade, são mais porque o cordel vem da oralidade, dessa literatura oral. Aí não tem essa obrigatoriedade de você estar saindo declamando suas poesias. Isso é opcional, né? Se você sentir a vontade. Mas você escrever suas poesias e estar mostrando aí para o mundo, tu é um poeta. Eu não Pode falar com boca cheia, eu sou poeta. Então, queria que você fizesse um top 3 de escritores ou escritoras, um top 3 brasileiro, um top 3 estrangeiro. Eita, você pegou no pulo, porque seria top 3 brasileiro e estrangeiro, mas tem os contemporâneos e tem os, como é que eu posso dizer, clássicos, né? Rapaz... Você vai ter que equilibrar os clássicos. Eu vou ter que me virar agora, nos 30. Olha, vou dizer a você que... Para melhorar para você, para melhorar a balança. Um top 4. Você faz 2 clássicos e 2 contemporâneos brasileiros, 2 clássicos e 2 contemporâneos estrangeiros. Tá melhor assim? Tá melhorzinho. Porque, assim, é muito difícil você selecionar um autor favorito de tantos. Porque, assim, eu quando estou lendo um livro, seja ele contemporâneo, clássico, seja o que for, se eu estiver gostando, ele se torna aquele meu livro favorito da vida naquele momento. Aí eu sempre vou tendo vários e vários livros favoritos da vida. E os escritores, por consequência, são meus favoritos da vida. Ou seja, o atual é o favorito. Meu atual favorito. Então, se for falar do atual, vamos botar aqui Lucy Maud Montgomery, porque essa mulher é incrível como escritora. Foi incrível, eu queria ter muito vivido na época dela para conhecê-la. Queria muito, muito, é um sonho. Mas vamos lá, são o top 4. Eu sei que é um trabalho quase impossível de se fazer, mas aí é a brincadeira aqui do podcast. Então vamos lá. Nacional, eu vou falar o meu favorito é clássico. Eu poderia citar aqui vários, mas eu tenho que ser fiel da minha infância até aqui, né? Mudou muito a minha percepção, mudou como leitora, como adulta que vou crescendo. Vi, né, que eu posso dizer, muita diferença do que eu pensava da escrita desse autor
como eu li inicialmente, mas sem enrolação, sem bromação, José de Alencar. José de Alencar é um autor incrível, um autor incrível, e ele fez parte da minha infância e adolescência até hoje. Eu leio as obras dele. A visão de cada leitura é totalmente diferente, sim, mas o encanto não acabou. Eu era uma adolescentezinha muito apaixonada pela vida, por tudo, e isso fazia com que eu visse as obras de José muito romântica, que é romantismo, claro, a coisa mais linda do mundo, e é a coisa mais linda do mundo, de escrita e tal. Mas a gente vê grandes diferenças de outros grandes autores, mas José de Alencar, sendo fiel ao meu sentimento de leitora desde pequenininha, ele vai ser meu primeiro lugar. O clássico, vamos para o contemporâneo. Primeiro lugar contemporâneo brasileiro, Eduardo Spohr, o grande escritor de A Batalha do Apocalipse, da trilogia Filhos do Éden. E eu tô louca para ler o novo livro dele lá, que é de... Como é o nome, meu Deus? É lá de São Jorge, alguma coisa assim com São Jorge. Eu esqueci do título agora, não me recordo agora, mas tô louca para... E agora, estrangeiro, né? Primeiro lugar, estrangeiro, clássico vai ser Lucy Maud. Ai, meu Deus. E vou botar aqui Jane Austen, porque eu não posso abandonar Jane Austen. Aí tá aí, entre essas duas empatadas, não tem como dizer quem é quem não, mas é essas duas aí. Então, vamos lá. José de Alencar, Eduardo Spohr, nacional. Jane Austen e Lucy Maud Montgomery. Pronto, fechei. Eunice Bibliana, mais uma vez, muito obrigado por estar participando desse projeto maravilhoso, desse podcast Você Lírico e Eu Poeta, que a gente está tentando movimentar e fomentar essa literatura, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Nídio, mais uma vez. Pessoal, vamos aí curtir, comentar, compartilhar, seguir, porque é um jeito da gente tá dando valor aqui à nossa literatura, viu, pessoal? Verdade. Então, tchau. Tchau. Um bom fim de semana. Você também, se Deus quiser. E saúde para nós todos nessa pandemia. Tchau. Muito obrigado. Obrigada a você. Ufa, eu quase que derrubo aqui o pedaço aqui do meu microfone. Chegamos ao fim de mais um episódio maravilhoso e eu aguardo vocês próxima terça. Hoje algumas vezes eu consigo soltar cedo pela manhã, mas às vezes pela tarde, outras vezes pela noite. Mas enfim, terça e quinta é o dia desse podcast. Então fiquem no aguardo dos próximos convidados que a gente vai conversar. E mais uma vez eu peço para vocês seguirem esse podcast no Spotify ou no YouTube ou outra plataforma que vocês preferirem e encontrarem. E eu fico por aqui, então valeu, tchau.